tem visto ao longo do tempo, durante o governo Cláudio Castro, uma política mesmo de aumentar o patamar de execuções de mortos dentro de comunidades, principalmente nas áreas controladas pelo Comando Vermelho. Por outro lado, as áreas onde a milícia está, e é toda uma geopolítica que o governo faz, essas áreas elas têm expandido e crescido cada vez mais dentro do estado do Rio de Janeiro, e principalmente na capital e na Baixada Fluminense. Quando a gente assiste discursos bolsonaristas, do Bolsonaro e dos apoiadores dele, dizendo que tem que se matar o bandido que está na favela, a gente esquece que a maior mancha criminal, a maior organização criminosa hoje que controla o Rio de Janeiro chama-se milícia, e ela está em várias comunidades que não sofrem qualquer tipo de operação. Então, quando você vê uma chacina do porte que foi Jacarezinho, com seus 28 mortos, do porte da Vila Cruzeiro, com 24 mortos, e agora 18 mortos nessa operação, significa que o patamar está aumentando, está crescendo, eles querem matar mais, porque é política eleitoral, simples assim. Cada morto desse é computado como se fosse um voto para essa base de apoiadores. A lógica do bandido bom é bandido morto. Só que o verdadeiro bandido, o verdadeiro assassino, o verdadeiro criminoso, aquele que está por dentro da estrutura do Estado, que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, toda uma estrutura que cresce no Rio de Janeiro, essa não é combatida. Eles fazem poucas ações, poucas prisões, e fica por isso mesmo. Então, a gente fica assistindo uma verdadeira novela falsa, é uma grande fake novela, para dizer que o Rio agora é uma cidade integrada, o Rio é uma cidade chacinada. A cada momento desse, você tem milhares de pessoas sendo aterrorizadas, mortas. E quero dizer mais, para cada morto da chacina que ocorreu lá no Alemão, existem dezenas de pessoas que os corpos não são encontrados. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos um patamar de desaparecimentos forçados de pessoas mortas e desaparecidas estúpido, é crescente. Eu acompanho isso em várias áreas. Você não tem nem notícia, nem registro, nem mídia, nem boletim de operações, nem nada que você possa registrar da vida dessas pessoas desaparecidas, são corpos desaparecidos. Então, esse é o padrão da cidade integrada que o governador Cláudio Castro criou, com uma lógica política eleitoral, e a tendência é piorar. Então, ele quer manter o patamar de 20 mortos e ampliar cada vez mais essas mortes. Cada morto contado são dezenas de votos que ele está obtendo numa lógica bolsonarista de bandido bom, bandido morto. É isso que o Rio de Janeiro está assistindo, infelizmente, essa tragédia que essa cidade vive, né? É isso, professor. Lola, chamou também a atenção, você até comentou, né, o caso da Letícia, que foi a única vítima e que foi identificada, além do policial, né? Os familiares dela, inclusive, estão dizendo que os PMs dispararam contra o carro dela, não socorreram ela, é isso? Você pode me contar um pouco mais? E eu queria te perguntar também se a corporação se pronunciou sobre a morte dela e qual é a previsão para identificar os outros mortos. Gabriela, o que a família da Letícia diz é que eles estavam num carro, numa estrada de acesso ao Complexo do Alemão, que é Itararé, ali, que é a estrada principal, e teve não estava havendo tiros, né, de acordo com o relato dos familiares, que é o namorado e um primo, o namorado da Letícia e um primo desse namorado. Eles falam que começou os tiroteios quando eles estavam estacionados num sinal de trânsito, e aí, deliberadamente, o policial militar atirou para dentro do carro, né? Então, esse primo, ele mostra alguns estilhaços de bala, e ela foi atingida no peito. Ontem à noite, as polícias civil e militar convocaram uma coletiva de imprensa, e durante a coletiva foi questionado sobre essa dinâmica que a família da Letícia narra, o que a polícia militar e a polícia civil disseram naquele momento é que a Delegacia de Homicídios vai investigar as circunstâncias da morte da Letícia. Então, eles não assumiram que foi um policial ou uma policial que atirou contra a Letícia, só disseram que agora haverá uma investigação burocrática para entender o que aconteceu e, caso seja comprovado com as investigações que o tiro partiu de um policial, e aí sim as medidas serão tomadas e, eventualmente, o agente pode ser afastado das ruas. Mas a resposta oficial das corporações até agora é esperar o final das investigações sobre a morte da Letícia para entender o que aconteceu e aí sim tomar uma providência.
Professor, a resposta sobre como resolver esse problema, obviamente, né, de segurança pública é complexa, e nesse caso parece ter sido uma ação de vingança por conta da morte do policial, né, na manhã de ontem. O que falta para evitar a letalidade policial? E eu queria também trazer um dado aqui só a título de comparação, né? Durante os 8 anos da gestão do Sérgio Cabral, por exemplo, foram 5 ações com 10 ou mais mortos. Em 2 anos de Cláudio Castro, são 4 ações desse tipo. Então, é realmente um aumento muito grande, né? Eu quero ouvir o senhor a respeito da letalidade policial. Você teria que ter uma política de segurança pública não baseada em confrontos dentro de comunidades. Isso é absurdo, isso é algo estapafúrdio. Eles querem controlar algo que nunca conseguiram controlar. Eles acham que matando pessoas em grandes operações dentro dessas comunidades vão controlar tráfico de droga. Tráfico de droga não se controla dessa forma, com repressão direta nos locais de venda. Primeiro, para a droga chegar ali, há todo um caminho feito pela droga. Essas armas que estão nessas comunidades também tem todo um caminho de contrabando. Você tem que ter investigação, você tem que ter trabalho de inteligência, não essa brutalidade. Isso aí é muito mais cena jogando para campanhas eleitorais do que verdadeiramente intenção de mudar a realidade da droga e do consumo de drogas. Droga não se combate com repressão imediata em cima de vendedores. Droga se combate com educação, com saúde, com trabalho muito mais elaborado e sofisticado em cima de uma realidade que depende de tráfico internacional, que depende de conivência. Essa estrutura da droga no alemão, do Comando Vermelho, em qualquer comunidade, passa também pelo suborno e o arrego pago para a estrutura policial. Ela vive disso e ela promove essa estrutura do tráfico também. Então, achar que matando o vendedor lá na ponta, dentro de uma comunidade, com um aparato bélico de guerra, fazendo essa parafernália, essa pirotecnia para vender que você é um combatente da droga, para você ganhar votos, isso aí é o trabalho mais ineficiente, incapaz, contraproducente e absolutamente despreparado para lidar com a questão da droga e do consumo de drogas. Então, nós estamos no pior cenário. Se você quer ajudar, você tem que trabalhar com essa comunidade lá do alemão, escutar essa comunidade, ver o que ela precisa. Ela conhece muito bem a realidade na qual ela vive. Ela precisa, então, dizer o que ela necessita para melhorar sua qualidade de vida, para não depender do uso da droga, dos caras que vendem droga no varejo, que é isso que eles são, que vão morrer, são mortos dessa maneira. Você tem que dar condições para essa juventude, condições para essa população, ter acesso à educação, saúde, emprego, mobilidade urbana, possibilidades de sobrevivência muito melhores do que eles vivem hoje. Achar que matando dessa forma vai resolver o drama da droga, não vai resolver nada, vai piorar muito mais. Daqui para frente, o alemão vai se armar mais, a própria polícia vai vender mais armas traficadas para o alemão. E o arrego no alemão. 7 alemão armas, né, apreendidas. Vale a pena só ressaltar 7 isso. armas. Então, isso não tem sentido, isso é uma grande... E essas armas apreendidas, daqui a algum tempo, vão estar vendidas de novo no mercado para os traficantes. Esse é o esquema, o script do filme que a gente vê no Rio de Janeiro se repetindo. Então, permanecer nessa lógica é absurdo, é estupidez. E nós aplaudimos, nós apoiamos. Então, o pior é isso. E essas comunidades não são ouvidas. Então, o policial ele tinha que ser capaz de ouvir alguém de uma comunidade. Ele é incapaz de ouvir. Ele é capaz de fuzilar e matar alguém na rua. Agora, ouvir essas pessoas, saber o que elas são, o que elas sofrem, isso não há um trabalho de segurança pública, de inteligência e de aproximação para fazer isso. Então, infelizmente, nós estamos num cenário muito ruim. Ainda tem um presidente da República que apoia esse tipo de política e diz que tem que continuar, porque ele quer voto. Então, infelizmente, nós estamos num cenário que não parece... Daqui até as eleições, isso vai piorar. O número de mortes, daqui a pouco eles estão saindo de 20 mortes, vão chegar a 30 mortes por operação. Eles acham que é esse o patamar. Então, é um cenário político-midiático para obter voto a partir da morte de gente pobre, negra, periférica ou de favelas, que é o padrão do Brasil. O Brasil sempre viveu esse padrão de morte. O sangue negro é o sangue que aplaca a ganância, a ignorância, a boçalidade bolsomínica, que aplaca todo esse universo de perdas econômicas, de crise, e de uma classe média que fica aterrorizada a partir de uma mídia que vende essas imagens como a grande imagem para ser vendida, né?